Paz e luz, Igreja Viva de Jesus. É uma alegria muito grande eu poder falar com você daqui dos Estados Unidos da América do Norte. A nação mais poderosa do mundo recebe hoje a força, o domínio, o poder e a glória do reino dos céus. Aleluia! Aqui é madrugada, ainda é noite. Feche os seus olhos, que eu quero orar por você. A diferença do fuso horário não nos impede de estar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui nos Estados Unidos da América, a nação mais poderosa do mundo, para tomar posse, meu Deus, deste país, desta nação, pelo poder do Evangelho do Reino dos Céus, pela autoridade do nome de Jesus. Pai, o Senhor tem nos dado saúde, vida longa, revelação, força espiritual, ânimo e entusiasmo para tocar para frente a tua obra. E essa é a nossa vida, essa é a nossa alegria, essa é a nossa bandeira da vitória. Pai, quando nós avançamos com a obra, nós sabemos que tudo na nossa vida prospera. Quando nós avançamos com a obra, nós sabemos, Pai, que tudo na nossa casa cresce, se multiplica, e que a tua bênção se multiplica sobre a nossa família, porque estamos levando a muitas famílias que não têm o reino dos céus, a força da revelação, pela autoridade do nome de Jesus. Que assim seja e todos digam amém. Amém. Meus irmãos, eu quero de pé que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, no capítulo 4. Eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de fazer uma reflexão, mesmo diante da pregação tremenda que a nossa apóstola trouxe na sexta-feira. Mesmo estando distante, mesmo estando com minha cabeça voltada para esta nação, eu não posso me esquecer da base espiritual, da revelação que aconteceu da Nova Jerusalém, que desceu do céu e se revelou aí no Brasil, através da luz que saiu do Monte Manaim em 1978. Então, quando nós ganhamos o mundo, quando nós entramos em outras nações, nós ligamos tudo o que está acontecendo hoje ao que vai acontecer na conquista das nações. A palavra de Jesus que disse que assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, Ocidente é o Brasil, Oriente é Israel. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
Jesus está voltando. E nós somos a prova disso, porque nós somos a comitiva do Rei que chegou para preparar o mundo para a volta de Jesus. Mas vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 20 e 21. Eu quero pedir para vocês manterem a Bíblia aberta. Tá? E eu ministro sobre a sua vida o espírito de obediência apostólica. Há muitos que estão sofrendo, há muitos que caíram por desobedecerem a autoridade apostólica. E eu te abençoo para que você seja vencedor em tudo na sua vida, pela autoridade apostólica. Eu ouvi uma pessoa dizer: todos nós temos que abaixar a cabeça para alguém. E nós não abaixamos a cabeça para homem algum, a não ser para Deus. E o apóstolo é a autoridade de Deus na terra. Quem honra o apóstolo, honra a Deus. Então obedeça, obedeça. 1 Coríntios 4, versículos 20 e 21. Diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavras, não em palavras, mas em poder espiritual. Vou repetir. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferes? Ou seja, o que você escolhe? Paulo então estava dizendo à igreja de Coríntios: o que vocês escolhem? Irei a vós outros com vara? Porque a vara está na mão do apóstolo para corrigir as ovelhas. Ou irei com amor e espírito manso? Preste atenção. Agora capítulo 5, vamos seguir. Versículo 1. Versículo 1. Fiquei sabendo, olha Paulo falando com a igreja. Fiquei sabendo que existe entre vós imoralidades, imoralidade tal como nem mesmo entre as pessoas do mundo existe. Gentios, né? Gentios significa pessoas do mundo. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Versículo 2. E contudo andais, vós cheios de soberba, e não chegastes a tal ponto a vossa soberba, que lamentais quando fora tirado do meio de vós quem praticou tamanho pecado, tamanho traje. Eu, na verdade, ainda que ausente fisicamente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente fisicamente. Paulo estava presente em espírito, igual eu estou com vocês. Ele estava longe, noutra nação. O meu apostolado é muito parecido com o apostolado de Paulo.
Incrível isso. Ele estava em outra nação, mas mandando uma carta, como estou mandando agora. O veículo de comunicação mudou pela própria evolução do mundo tecnológica, mas Paulo estava em outro país, em outra nação, mandando uma carta dizendo: olha, eu estou sabendo que há entre vós pessoas que roubam, pessoas que prostituem, pessoas que cometem a fornicação, pessoas desonestas. E Paulo então disse, como se eu estivesse fisicamente presente, eu ordeno. Versículo 4. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que tais pessoas sejam entregues a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que pelo menos o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Podeis vos assentar, continuem com a Bíblia aberta. Eu quero parabenizar aqui as nossas irmãs que, num esforço grandioso, dançaram uma dança santa, vitoriosa, no Monte Manaim, na semana passada. Foi um sábado lindo, uma madrugada maravilhosa, inesquecível, e apresentações grandiosas e fatos extraordinários. Por exemplo, foi sorteado o grupo de dança que dançaria, seria o primeiro a dançar no altar novo que eu prometi, dei minha palavra e cumpri. O homem tem que ter dignidade, tem que ter honra, tem que ter palavra, tanto o homem quanto a mulher. E foi sorteado o Santuário do Arcanjo Miguel de Salvador. A irmã chegou para mim e falou assim: olha, nós ganhamos o troféu de destaque, mas nem precisava, porque só da gente ter sido sorteado já foi. Salvador brilhou, Curitiba para mim eu achei que ia ganhar. Eu achei, a Bárbara, a minha esposa também, ficou entre São Paulo e Curitiba. Mas nós vimos brilhar Campinas, Amparo. A ótica que eu tenho é diferente da ótica dos jurados. E eu tenho que respeitar os jurados. Parabéns, Juiz de Fora, a grande vencedora. Parabéns, os santuários que se destacaram. Vitória, que foi maravilhoso. Santuários que brilharam. Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, vários santuários brilharam. Mas como jurados, cada um é de um santuário, e eu tenho que respeitar e respeito a decisão deles, então os que venceram estão de parabéns, receberam o troféu. Todos receberam troféus, todos, porque todos venceram. Nossas irmãs, eu tenho falado e repito, se tirar as mulheres da igreja, acaba a igreja. E eu quero pedir uma salva de palmas, porque são as nossas irmãs que fazem a diferença nesta grande obra de Deus. Uma salva de palmas.
Amém. Glória a Deus. Essas irmãs maravilhosas, foi maravilhoso. Muito bem, eu vou, antes de entrar no assunto do texto, eu quero lembrar a vocês uma passagem que Jesus disse, que está em Mateus capítulo 16, versículo 19, que diz assim: e tudo quanto ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra, ou seja, toda pessoa que é ligada na terra, pela igreja, é ligada no céu. E toda pessoa que é desligada da igreja na terra, é desligada no céu. Preste atenção, porque Jesus disse isso quando ele deu poder à igreja. Mateus 16, 18. Diz assim: se algum missionário, algum profeta puder ler, parar a transmissão e ler, vai ser bom. Diz assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Esse poder quem tem é a igreja. Não é um homem, é a igreja. É o altar. É o altar. E é um poder, uma autoridade respeitada pelos demônios. Se um profeta de Deus amarrar um demônio, não tem ninguém dentro da igreja, abaixo do profeta, que tira. Porque o profeta de Deus, o pastor, é o anjo da igreja, é a maior autoridade do altar. Preste atenção, a maior autoridade do altar é o pastor, o profeta de Deus. A maior autoridade do altar, autoridade espiritual. Então é muito importante entender que a igreja, ela tem uma obrigação de zelar pela disciplina da obra e receber com amor todas as pessoas que sofrem. Então as pessoas vêm para o santuário, elas vêm doentes, elas vêm com a vida destruída, emacumbada, enfeitiçada, cheia de vício. Então a pessoa vem cheia de sofrimento. E nós recebemos esta pessoa com amor e ensinamos esta pessoa a praticar a fé, exercitar a fé para ter uma nova vida. Uma vida digna, uma vida honesta, uma vida honrada, uma vida limpa, uma vida digna do nome de Jesus. Jesus teve 12 apóstolos. Um não prestava. Ele tirou fora. Chamava Judas Iscariotes. Sempre aparece no meio dos peixes, e a parábola dos pescadores e da comparação do reino dos céus
como a pescaria, é muito clara quando ela diz que vem peixes de toda espécie, bons e maus. Então, quando aparece um mau apóstolo, um mau pastor, um mau presbítero, um mau diácono, um mau guardião, um mau irmão, ele não pode ficar no nosso meio. Porque a igreja é séria. E nós não admitimos lobo ou loba disfarçada de ovelha, ou lobo disfarçado de ovelha. O pastor tem a obrigação de botar o lobo para correr. O presbítero honrado, honesto, tem a obrigação de botar o lobo para correr. Porque ele é a pessoa da confiança do apóstolo. E a obra foi confiada, primeiramente, Deus chamou uns para apóstolo, ao apóstolo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, não existia na terra, e não existe na terra, a revelação que venha ser trazida para uma pessoa, a não ser pelo Espírito de Deus, o Espírito revelador de mistérios, que revelou essa obra a mim, a apóstola Sol, Daniela Carvalho, e a você, e aos pastores, aos bispos, aos missionários. Então isso tem que ser respeitado. Isso é o princípio a respeito. A reverência é o fundamento de Deus, porque é o respeito que eu tenho pelas autoridades, pelos presbíteros, pelos pastores, pelos profetas, pelos bispos, pelas autoridades que defendem a igreja, Então vamos ao texto. O apóstolo Paulo enfrentava um problema muito sério na igreja de Coríntios. Paulo, ele olhou para a igreja de Corinto, Coríntios, seus habitantes, e ele viu que havia no meio do povo pessoas que não davam testemunho, pessoas que mandavam orar e não oravam, que mandavam jejuar e não jejuavam, que mandavam servir a Deus e não serviam, que mandavam dar testemunho e não davam, que eram cheias da conversa, contavam vantagem, prosa, mas não serviam. Então ele começa dizendo, olha, o reino de Deus, ele não consiste em conversa, e sim em poder espiritual. O reino de Deus não consiste em conversa. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, olha aí, ó. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, não conversa comigo não. Fala, irmão, eu não quero conversa, eu quero poder. Nós vamos falar, levante a mão direita para cima e fala comigo 7 vezes. Eu não quero conversa,
eu quero poder. Primeira vez, eu não quero conversa, eu quero poder. Segunda vez, eu não quero conversa, eu quero poder. Terceira vez, eu não quero conversa, eu quero poder. Quarta vez, eu não quero conversa, eu quero poder. Quinta vez, eu não quero conversa, eu quero poder. Sexta vez, eu não quero conversa, eu quero poder. Sétima vez, eu não quero conversa, eu quero poder. Eu quero poder. Então Paulo, ele disse, olha, parem de contar vantagem, parem de conversar. Busque o poder de Deus. Porque senão eu terei que ir até vós com vara. O pastor, ele tem a vara e o cajado. O cajado, ele guia. Ele abençoa. Ele abre o mar vermelho. Quando Moisés levantou o cajado, o mar se abriu. A vara, ele bate. Então Paulo falou assim, o que vocês preferem? Eu vou até vocês com vara? Ou com cajado para abençoar vocês com espírito manso? E aí ele conta o que ele ficou sabendo. Ele disse, olha, tem pessoas que estão no meio da igreja que não obedecem, que não dão bom testemunho, que não prestam. E tais pessoas têm que ser entregues a Satanás, mandar que o diabo carregue para o mundo, para que sofra na carne doenças, sofra na carne fracassos, sofra no corpo, na carne, feridas, tumores, câncer, sofra na carne males. E o espírito delas seja salvo. Ou seja, quem sabe elas sofrendo, elas possam levar a sério a palavra de Deus. Que coisa séria, né? Que dureza isso. Tem pessoas que, para levar a sério a palavra de Deus, elas têm que gemer, sofrer, ficar doente, com a vida desgraçada, destruída, arruinada. Elas têm que passar por tudo isso. Oram a Deus, pedem a Deus para prosperar e não prosperam, pedem a Deus felicidade no amor e não são felizes no amor, pedem a Deus a transformação do filho, o filho não transforma, pedem a Deus que as coisas mudem na vida delas, que elas tenham saúde, paz, mas não tem saúde, não tem paz. Elas têm a unção, mas elas não têm o reinado. Elas têm a unção, elas são filhas do rei, mas vivem uma vida como mendigas, miseravelmente infelizes. Tem pessoas que nós encontramos dentro da igreja, estão na igreja, estão no santuário há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e tem uma vida desgraçada, infeliz, derrotada, amargurada, porque não são dizimistas, não são fiéis, não são sinceros, enganam a elas e tentam enganar os outros, porque as obras delas falam mais alto e a vida delas nunca vai para frente, nunca prospera, nunca acontece. Eu sei que você está me ouvindo e conhece pessoas que vivem em tais situações dentro da igreja. Algumas têm cargo, algumas têm veste, usam vestes, algumas
tem nome, mas não tem testemunho, não tem vida com Deus, não tem vida de oração. Mandam as pessoas orar de madrugada, mas não oram. É impressionante, mas tem pessoas, me perdoe a expressão, que vão ao que há de mais podre e imundo, que é a prostituição, e depois se apresentam diante de Deus com a cara mais lambida, com a mão mais imunda, roubam. Eu descobri recentemente de uma presbítera ladra. A Bíblia diz que Judas Iscariotes roubava antes de vender Jesus. A Bíblia diz que Maria Madalena era prostituta até o dia que ela se converteu. O dia que ela se converteu, ela deixou de ser. É esse evangelho que eu creio, que eu prego. Que Zaqueu era corrupto, sujo, imundo, ladrão, até o dia que ele se converteu. O dia que ele se converteu, ele resolveu devolver o que ele tinha roubado para viver uma vida limpa com Deus. É nisso que eu prego, é nisso que eu creio, é essa igreja que eu sirvo, uma igreja séria, uma obra séria, digna, honesta, honrada, limpa, que busca o poder de Deus, que quer ir morar no céu com Jesus, que serve a Deus em espírito e em verdade. Então, eu te pergunto, o que você quer aqui? O que você quer aqui dentro do santuário? Você quer conversa? Ou você quer o poder de Deus? Se você quer conversa, você não vai encontrar conversa aqui, porque nós não somos bons de conversa. Se você quer o poder de Deus, então dia 31 eu quero você jejuando. Quinta-feira. Quem vai ver é Deus. É você e Deus. E você vai jejuar pão e água. Vai jejuar se alimentando 24 horas de pão integral e água. O jejum de pão e água. Ou a pão e água, né? Que o profeta Elias fez. Para que isso? Eu vou passar 24 horas comendo pão e água? Sim, só se alimentando de pão e água. Quantas vezes? Quantas vezes? 3, 4, 5 vezes. Mas pão e água. Então é muito importante esse entendimento. É muito importante essa visão espiritual, porque a igreja é o lugar do poder. É na igreja que você recebe o poder para vencer o inimigo, para dizer como Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não é somente isso, não. As coisas de Deus, elas têm que ser levadas a sério, para que seu filho seja salvo, para que sua casa seja salva. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Ora, se você não leva a sério a sua fé, você não pode esperar nada de Deus, não. Você está feito bobo, esperando alguma coisa de Deus. Deus não vai te dar, porque Ele sabe que você não leva a sério as coisas dEle, que você não é fiel no dízimo. Deus sabe que você faz voto e não cumpre. Deus sabe, e o diabo sabe também. Então o diabo é autorizado a
colocar doença no seu corpo, a atingir sua casa, a sua família, atingir seu emprego, atingir sua vida financeira, atingir sua vida sentimental. Por quê? Porque você está no meio do caminho. Você vem ao santuário, mas não serve a Deus. Você lê a Bíblia, mas não pratica. Você ora, mas não vive a sua fé. Preste atenção. Quando Davi estava sendo perseguido por um parente dele, nossa, isso é muito profundo, e estava fugindo, o valente Davi se tornou um fugitivo, um medroso, e se escondeu na caverna de Adulão. Davi teve a misericórdia de Deus, mas ele estava em falta com Deus. Ele estava em falta com Deus, porque Deus não o chamou para fugir, Deus o chamou para enfrentar. Mas mesmo assim, Deus viu em Davi a sinceridade de querer acertar a vida dele com Deus. Você pode ter errado na sua vida e estar vivendo uma vida torta, errada, podre, suja. E eu te pergunto, você quer consertar? Ou você quer sentir o que está escrito aqui, que Satanás venha destruir seu corpo? 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 5. Que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, carne é o corpo, para que sofra, e pelo sofrimento o seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você acha que precisa que aconteça com você o que aconteceu com o povo de Israel, quando Deus entregou o povo nas mãos do inimigo, para você consertar o seu dízimo, consertar a sua vida, largar sua amante, largar sua vida de roubo, de desonestidade, de pecado, de prostituição e de sujeira? Precisa de Deus tocar na sua saúde, no seu filho, na sua casa? Ou você está disposto a consertar sua vida, ser íntegro, ser honesto e passar pela bênção da caverna de Adulão nesse mês de conferência? Porque junho é o mês de conferência e o diabo vai conferir se você está sendo honesto, sincero na presença de Deus ou não. Eu sei que você deve estar achando dura essa palavra, mas eu estou te avisando porque, como seu pastor, seu apóstolo, eu tenho obrigação de mandar você consertar sua vida diante de Deus, porque é melhor isso acontecer do que o diabo ir até você e destruir sua saúde, e destruir seu casamento, sua família, seu filho, sua família, sua vida. Está aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Que seja entregue a Satanás os que tais coisas praticam. Eu vivo o que eu prego, não é para fazer bonito, não. Eu vivo o que eu prego para eu viver, porque se eu não viver o que eu prego, eu morro. Eu morro, porque o diabo anda ao vosso derredor, bramindo como leão, buscando quem possa tragar. O diabo quer tragar você, quer destruir você. Aqueles bichos que os macumbeiros mandaram para destruir sua vida, eles estão rodeando, buscando te tragar. Eles não desistiram de você, não. Então,
é preciso ser honesto, sincero, verdadeiro, íntegro, para que você tenha a cobertura espiritual apostólica. Davi, ele, quando saiu da caverna de Adulão, ele saiu com o inimigo nas mãos, porque ele tinha uma espada. E quando o rei Saul entrou na caverna para fazer as necessidades dele, Davi foi avisado que ele estava lá, agachado, e Davi chegou pelas costas com a espada, e ao invés de matá-lo, ele cortou um pedaço do manto do rei e levou. Depois mandou avisar e disse para o rei: Rei, meu senhor, eu tive sua vida nas mãos e não te matei, porque quem vai me dar o trono, quem me deu o trono, foi Deus. Eu queria muito que você entendesse que tem muita gente que está na situação que Davi estava. Davi tinha unção, mas não tinha o trono, não tinha um reinado. Tinha unção, mas não tinha prosperidade. Tinha unção, mas vivia uma vida miserável, fugindo. Tem gente que tem a unção para ser feliz no amor e não é feliz no amor. Não encontra a pessoa certa. Tem a unção para prosperar, mas não consegue prosperar. Tem a unção para poder ter saúde, mas não consegue a saúde. Tem a unção para poder ter uma vida familiar abençoada por Deus e não tem paz dentro de casa. O que é isso? Só que Deus vai fazer uma virada na sua vida. Cadê sua espada? Cadê sua espada? Prepare sua espada. Cadê seu castiçal? Prepare seu castiçal. Cadê o seu castiçal da segunda glória? Prepare ele. Vamos entrar em junho, último dia de maio, jejum. Vamos entrar em junho, que é o mês 6, o mês do satanismo. Só que em junho, ao invés da gente se encolher, nós vamos atacar, porque a maior defesa é o ataque. Prepare sua espada, prepare seu castiçal da primeira glória, castiçal da segunda glória, porque eu vou levar vocês à caverna de Adulão. Não vou levar fisicamente, vou levar espiritualmente. Vou pegar seu nome e vou conduzir você ao triunfo, à conquista, à saúde, à paz e à vitória. A conquistar o que você nunca conquistou, mas você precisa viver essa palavra de Deus. Aqui, ó, a Bíblia. Você precisa viver o que está escrito aqui, praticar sua fé, ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida, porque a morte não tem graça. O que tem graça é a vida que Jesus nos dá. Levantai-vos. Fique de pé, por favor. Coloque a mão direita sobre a sua cabeça. Eu vou orar por você. Tem muita gente aqui que precisa de um conserto. Tem muita gente aqui que está como aquela mulher que eu recebi a foto dela, toda breada de lama, cabelo cheio de lama, o rosto cheio de lama, o corpo cheio de lama. Só que ela estava assim por causa de um acidente e ela escapou pela misericórdia de Deus. E tem gente que está assim espiritualmente, com a vida lameada, com a lama podre do pecado. Não é fiel no dízimo, não é fiel no voto, e ainda vive na prostituição, na mentirada, roubando vergonhosamente.
vergonhosamente a maldição dos dois lados. Uma vida podre, nojenta, e ainda quer tocar na ceia com a mão imunda. Você precisa ter um conserto com Deus. Você sabe que você tem levado uma vida torta. E você sabe muito bem. Que esta palavra de Deus é para você e você precisa falar com o profeta e consertar sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, Pai, eu estou agora pedindo que esta palavra seja aplicada na vida desta senhora, deste senhor, deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, para que esta pessoa conserte a vida dela diante do Senhor e tenha uma vida digna, limpa, vivendo o que prega, sincera, verdadeira, Pai. Meu Deus, as tuas veredas são retas. Nós temos que ter uma cara só. Nós temos que viver a nossa fé com retidão, não com conversa, Pai. E o apóstolo Paulo nos ensina que o reino não vem com conversa, vem com poder. Dia 31 nós vamos buscar o poder. E neste mês de junho nós vamos exercer este poder. Como disse o apóstolo Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Pai, tem gente dentro dessa igreja que ultimamente não tem podido nada, não pode nada, não consegue nada, só vê a vida andando para trás. Gente dentro do santuário que não é feliz na vida sentimental, não tem saúde, está perdendo tudo, Pai, porque não é sincero, porque não é obediente, porque não é dizimista, não é íntegro, porque não ora de madrugada e porque não pratica a fé. Tem gente aqui precisando mais de perdão do que tudo. Pai, que em nome de Jesus esta pessoa conserte a vida dela, porque eu tenho feito a minha parte e fiz a minha obrigação de trazer, ó Pai, daqui dos Estados Unidos da América, uma palavra muito forte, muito pesada, muito dura, porque eu estou preocupado com os meus irmãos do Brasil, com a igreja brasileira, com esta obra, Pai, que o Senhor me constituiu apóstolo para as nações, mas foi no Monte Manaim que ela começou. Em nome de Jesus, eu abençoo agora a vida deste irmão e desta irmã. Repita comigo agora, irmão e irmã, por favor. Em nome de Jesus. Meu Deus, conduza-me no teu caminho santo, porque eu quero que a minha alma seja salva e o meu corpo tenha saúde. Me dá vitória, Senhor. Me dá vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. E vamos receber nosso profeta, nossa profetisa, com a salva de palmas.